Bom dia, nós estamos gravando esse vídeo porque domingo agora é domingo de carnaval. Nós não vamos ter culto, mas nós vamos trazer uma palavra para você, para que você possa assistir a hora que você quiser, mas durante o domingo, durante o feriado de carnaval. E a nossa proposta é para que você tenha uma palavra que possa acrescentar na sua vida. Por isso nós estamos aqui hoje gravando. E eu quero te abençoar com essa palavra, quero abençoar teu feriado, abençoar teu dia, abençoar a tua vida com essa palavra e que você possa aprender nesta palavra alguma coisa que vai mudar a sua vida por completo. Nós passamos já um mês, 2 meses do ano, janeiro e fevereiro, e lá atrás, no começo do ano, você fez umas promessas que ia cumprir isso, fazer aquilo. O que você começou esse ano de verdade e o que você terminou? Quando a gente termina alguma coisa, não dá um sentido de plenitude, de alegria, de vida, não dá isso? Pois é, Jesus começou a obra dele e um dia, depois de toda a obra feita, ele morreu na cruz e nesse momento, o que aconteceu? Ele deu um brado, ele deu um grito, dizendo assim, está consumado. O que significa isso? Significa que ele foi até o fim. Significa que ele terminou a obra dele, aquilo que ele se propôs, porque no começo ele disse assim, eu vim para isso. E aí ele se propôs, passou o período todinho e lá ele terminou. O que você começou e o que você terminou? Quando você termina alguma coisa, dá um ar de plenitude, dá um ar de completo, dá uma alegria, seja o que for. Jesus, quando ele terminou a obra dele, o que aconteceu? Ele levou consigo tudo aquilo que ele tinha construído. Porque quando você termina alguma coisa, você leva com você tudo aquilo que você construiu. Então chegou na cruz, ele trouxe toda a história da eternidade, ele trouxe todos os milagres, ele trouxe todo o reino, ele trouxe toda a vida e disse assim, está consumado, está pronto. Com isso, abre-se um leque gigantesco. Na sua vida abre um leque gigantesco para aquilo que tem que acontecer. Em João 19:30 diz exatamente isso, está consumado. Então quando você chega nesse momento, você abre um leque. O que pode acontecer? E dá um sentido de plenitude. Por que a gente não termina? O que acontece com você quando você não termina? Essa é uma pergunta que fica na minha mente várias vezes. Por que eu não terminei isso? E não dá um sentido assim quando você não termina? Um sentido de que não consegui, não fiz, não sou completo. Quando você termina, é pleno. Isso te aproxima de Deus. Imaginamos o seguinte, que aproximar de Deus é oração, leitura da Bíblia, jejum, várias coisas, vários atos religiosos. Tudo isso, na minha opinião, são ótimos. Eu oro, eu leio, quando precisa fazer um jejum, até faço um jejum, não sou praticante de jejum, mas até se precisar faço. Mas a coisa não é por aí, porque o importante é você terminar aquilo que você começou. Isso te leva à plenitude. E tudo que te leva à plenitude, se aproxima de Deus. Então eu quero que você comece a pensar sobre isso. Hoje, fevereiro, carnaval, feriado, o que eu já prometi e não cumpri ainda? O que eu fiz que deveria fazer e não terminei? Está na hora de terminar. E por que não terminamos? Por que você não termina? A gente não é fiel àquilo que a gente promete. A nossa infidelidade não permite que a gente termine, por falta de fidelidade. Deus foi fiel, Deus é fiel o tempo todo. Jesus foi fiel à obra dele, terminou. O que aconteceu? Ele levou consigo tudo aquilo que ele tinha prometido. E aí nós estamos prontos para viver isso que ele prometeu. Hoje estamos aqui gravando, conversando, você vive isso, a gente fala sobre isso, fala sobre a vida de Deus. Por quê? Ele terminou a obra. Imagina se Jesus não tivesse terminado. Imagina se Jesus não tivesse ido para a cruz. Tinha vários motivos para não ir. Era justificável ele não ir porque chamaram ele de filho de Beelzebub, chamaram ele de demônio, tentaram derrubar ele o tempo todo. Lá, quando ele foi falar com Pilatos, ele falou para Pilatos, eu poderia nesse momento chamar uma legião de anjos para destruir tudo isso aqui.
Mas o objetivo dele não era esse. O objetivo dele era ir até o fim. Se eu te perguntar por que você não terminou, você vai dizer assim, mas por isso, por aquilo. Justificável é. Mas não é, você não cumpre aquilo que você fez. Isso te afasta do bom, do gostoso, do pleno e acaba te afastando de Deus. Quantas vezes você já prometeu, falou assim, não vou falar mais isso, não vou pensar mais aquilo, acabou pensando, acabou falando. O que aconteceu? Você se afastou da plenitude. Se afasta da plenitude, afasta de Deus, afasta de coisas eternas, você se afasta de Deus. Você conhece muita gente que prometeu várias coisas que hoje estão afastadas de Deus. Então, a minha sugestão para você, cumpra. A Bíblia fala que aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Então permaneça. Não é fácil permanecer, não é fácil a etapa de fazer, mas é possível. Agora é bem trabalhoso, sim, mas a vida com Deus fica bem mais fácil. E como é que você pode fazer isso? Como é que você imagina fazer isso? O problema nosso é que a gente imagina coisas grandes. Eu vou terminar isso, eu vou começar, tipo assim, eu nunca mais vou falar um palavrão na vida. Absurdo. Isso vai escapar um dia uma palavra torpe, vai escapar um dia uma fofoca, vai escapar um dia uma outra coisa, uma mentira. Entendeu? Quando você fala não vou mentir, mas você já está mentindo. Então, o que você tem que pegar? Você tem que ter uma raiz para você fazer coisas grandes. Existe uma uva chamada Camener, que morreu, essa uva foi destruída lá atrás, lá na Europa. Uma pessoa trouxe uma raiz, uma pequena raiz, e plantou no Chile. Hoje, a uva mais comentada no Chile, o vinho mais tomado no Chile é o Camener. De uma raiz nasceu uma produção gigante. Você precisa de uma raiz para ter grandes frutos, de cumprir grandes coisas. O que você pode fazer? Imagina aí, olha a tua gaveta agora de meias, olha a tua gaveta de camisetas. Se propõe a arrumar essa gaveta. Você precisa de uma raiz. Se propõe a cortar a grama do seu jardim. Se propõe a organizar seu armário. Se propõe a fazer coisas simples, coisas pequenas. Se propõe a pintar um pequeno quadro. Se propõe a escrever um poema. Coisas fáceis para você. Não estou dizendo coisas absurdas, mas coisas fáceis para você. Você precisa de uma raiz. Quando você tem uma raiz, você tem uma base. Quando você tem uma base, você tem toda uma estrutura, uma raiz para poder ser uma grande árvore, para cumprir grandes coisas. Não comece por grandes coisas. Davi não começou por grandes coisas, ele começou lá por pequenos bichos, até chegar no leão, até chegar no urso, até chegar no Golias. Se propõe a fazer pequenas coisas para você poder cumprir. Nós estamos no começo do ano ainda. Carnaval. Aqui no Brasil, pelo menos, dizem o seguinte, que as coisas começam depois do carnaval. O carnaval vai acabar. Então você pode começar agora a fazer aquilo que você se propõe. Se propõe a uma coisa. Seja fiel a essa coisa. Você quebra a infidelidade quando você cumpre. Aí você tem a raiz para dizer assim, eu fui fiel nisso. Se você é fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entende isso? A vida com Deus fica muito mais fácil quando você entende isso. Às vezes a gente precisa, vou ler a Bíblia toda. Não lê nenhum versículo por dia, como você vai ler a Bíblia toda? Se propõe a ler um versículo. Cumpra aquilo que você se prometeu a fazer. A vida com Deus fica muito mais plena, muito mais gostosa. E quando você cumpre, você leva com você N coisas. O leque para a vida abre. Quando você arruma uma gaveta, você pode, mas foi tão fácil, por que eu não posso arrumar as outras gavetas? Por que eu não posso arrumar o armário inteiro? Por que eu não posso consertar isso? Por que eu não posso terminar aquilo? Então você precisa aprender a ter uma vida com Deus. A vida com Deus é muito mais simples do que você imagina. É só você cumprir aquilo que você se propôs. Não proponha coisas grandes, proponha coisas pequenas, para algum dia você chegar na grande. A vida com Deus é muito mais simples. Filipenses 1,6 diz o seguinte, aquele que começou a boa obra em você, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Então vai fazendo a obra, tempo por tempo, fé por fé, graça por graça, vai cumprindo as etapas todas. Quando você cumpre as pequenas etapas, grandes etapas, você vai conseguir. A vida com Deus é simples, é gostosa, é prazerosa. Você pode ficar perto de Deus, é doido isso, você pode ficar perto de Deus arrumando uma gaveta. Porque você vai se sentir pleno arrumando pequenas coisas. E com isso você vai fazer grandes coisas. Eu quero que você tenha um ótimo feriado.
Se proponha a ouvir isso algumas vezes mais para você entender isso. Não queira fazer grandes jejuns, não queira fazer grandes orações. Isso vai chegar o dia que você vai fazer. Mas hoje eu quero que você pense em coisas simples que você pode fazer. Chegou a tua hora de viver a plenitude que Deus tem para você. Chegou a hora de você viver o que Deus tem na sua vida. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo feriado, que você tenha um ótimo ano gostoso, que você tenha um ótimo dia. Que a paz de Deus esteja sobre você. Deus te abençoe, assista mais os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal. Eu sou Anderson, pastor da Igreja Foco e Fé. Venha me ouvir na Foco e Fé. Deus te abençoe.